Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Como eu disse a vocês, o nosso objetivo é meditarmos na palavra de Deus com seriedade, buscando verdades e aplicações para as nossas vidas. Nesta noite, eu pretendo falar com vocês sobre o perigo de usar a crença para vender a imagem pessoal e não expressar a imagem de Deus. Há muitos que vendem uma imagem pessoal, faz um marketing de si mesmo e não se esforçam para expressar a imagem de Deus. É sobre isso que eu quero falar com vocês nesta noite. E naturalmente nós vamos continuar. Essa é a 50ª semana que nós estamos falando que a fé é mais do que acreditar. E eu quero falar sobre a fé de Sansão, que está registrado lá em Hebreus 11:32, correto? Onde o homem de Deus diz que não tem muito tempo para falar sobre Sansão, mas aproveitando Hebreus 11:32 e usando um texto histórico lá em Juízes 16, verso 20, que nós lemos a semana passada, eu quero falar sobre a imagem pessoal e a imagem de Deus. Então, como nós vimos na semana passada, eu penso que é muito importante pensarmos nisto aqui, tá? Eu espero que vocês estejam com disposição para meditar na palavra de Deus. Eu falei que a vida de Sansão se parece à vida de muitos cristãos e da própria igreja hoje no aspecto de fragilidade espiritual e moral. A vida de Sansão foi assim, uma vida frágil, tanto espiritual como moralmente falando. E se nós considerássemos essa comparação com os cristãos de hoje e a própria igreja atual, como faríamos? Primeiro, a igreja, no caso ela, tem muita influência política, social e até econômica, mas não leva a sério o seu compromisso com Deus. Eu vejo hoje muitas igrejas tentando eleger políticos para alcançar força política. Ou não é verdade? Não é mesmo? Então eu vejo muitos políticos tentando angariar votos nas igrejas e mentem, né? Mentem o tempo todo, sem qualquer pudor. Dizem que vão fazer, mas não é assim, vou fazer. Ninguém faz sozinho, nós sabemos disso. Mas os cristãos, por estarem tão envolvidos nessa influência, porque a igreja cresceu, se tornou quase que uma força nacional, né? Nós quase dizemos, colocamos quem queremos, tiramos quem quisermos, e, enfim, pensamos muito no que podemos obter e esquecemos nosso compromisso com Deus.
A igreja também está muito envolvida no aspecto social. É sopa para cá, é curso, workshop aqui, ajuda psicológica para lá, mas Bíblia mesmo, verdade mesmo, nós, sinceramente falando, muito pouco. Muitos pastores hoje pregam mais filosofia, mais psicologia humana, tenho o prazer de citar Karl Marx, Kant, Nietzsche, citam todo tipo de pensador, de filósofo, mas não cita na mesma proporção a palavra de Deus. Homens que viveram tão longe de Deus, que não vão oferecer nada. Nós sabemos que aquilo que levanta o homem é a palavra de Deus. Não é que nós vamos desprezar a cultura, o pensamento humano, mas nós não podemos rebaixar aquilo que Deus nos deu, que é a palavra de Deus, a sua inspiração divina. A igreja hoje está mais forte economicamente, ou vocês duvidam disso? Nós temos hoje megas igrejas espalhadas pelo mundo, igrejas, tanto que na Coreia nós temos uma igreja com mais de 1,5 milhão de membros. Você imagina o que é isso? 1,5 milhão? Você imagine o poder econômico de uma igreja assim. Mas qual é o impacto que essas igrejas provocam no mundo? Muito pouco. Não é? Nós vemos aqui no Brasil muitos pastores enganando até. Muitos enganam as pessoas para adquirirem dinheiro e eles é que se tornam cada vez mais ricos. Por que tudo isso? Por falta do compromisso com Deus. Pessoas vão às igrejas e jogam seu dinheiro na mão de líderes, acreditando que Deus vai dar a eles o que eles estão prometendo. Você não pode comprar a Deus. Mas como essas pessoas abandonaram seu compromisso com Deus, estão mais comprometidas com a sua felicidade, correto? Com os seus interesses pessoais, eles dão o que podem dar, a fim de não perder o que tem ou ganhar mais do que tem. A igreja não tem valorizado o seu relacionamento com Deus, apesar de ter tido a experiência do novo nascimento em Cristo Jesus. Muitos cristãos nasceram de novo em Cristo, mas não estão valorizando o seu relacionamento com Deus. Se esqueceram. E é um problema, porque a eternidade foge rapidinho do coração. Nós vamos ver isso na vida de Sansão. Em terceiro lugar, a igreja não demonstra respeito ou temor a Deus, mesmo experimentando o poder da graça divina. Quantas pessoas receberam milagres ou ajuda, a intervenção divina, mas deixam de temer, de respeitar, vivem como se Deus não existisse. Em quarto lugar, a igreja confunde ser usada por Deus com a aprovação divina. Nós estamos aqui, tá? Você tem uma Bíblia, você tem um tablet, você tem um smartphone, você tem as minhas notas diante dos seus olhos. Nós estamos orando, nós estamos cantando, nós estamos fazendo uma porção de coisas. Você pode ajudar pessoas, orar por pessoas, abraçar pessoas. Então você saiu da sua casa e veio aqui. Muito bem, você diz, Deus está contente comigo. Mas tudo bem, você fez todo um esforço, mas agora quando você comparece na presença de Deus, então parece que a sua mente foge, não existe interesse de fato, não existe aquele ardor, aquele fervor, aquela vontade de estar na presença de Deus. Então não existe uma aprovação divina à atitude. Então alguém pode ensinar, alguém pode pregar, alguém pode tocar, alguém pode cantar, mas a vida dessa pessoa não está sendo aprovada por Deus. Ela pode fazer coisas para Ele, ela pode fazer ações religiosas, mas sem a aprovação divina. Isso acontece muito. A igreja desagrada a Deus quando não vê problema algum ao se associar aos modelos religiosos e sociais da cultura pagã. Hoje em dia nós temos na igreja certos hábitos que vieram de onde? De culturas religiosas pagãs.
Nós extraímos lá do berço, da Babilônia, certas práticas que estão hoje colocadas, caíram no nosso colo. E nós achamos que isso não tem problema nenhum. Nós dizemos assim, que não tem problema nenhum alguém comprar um óleo, comprar um vidrinho de água, comprar uma meia e usar acreditando que Deus vai abençoar. Meu irmão, isso daí é uma idolatria. Isso é uma coisa de feitiçaria, de bruxaria. Isso não é uma coisa que vem de Deus. Deus nos ensina a confiar no que Ele diz. E é como eu tenho dito a vocês, algumas pessoas acham que recebendo uma oração, usando um patuá desse qualquer, Deus vai abençoar sua vida. Não vai, pelo contrário, Deus vai se afastar de você. Você pensa que Deus vai estar do seu lado, mas Ele não vai, Ele vai se afastar de você, porque Deus não reparte a sua glória com essas coisas. Deus tem caráter, Deus é uma pessoa. Imagine você colocar sua confiança numa meia. De onde vem isso, senão da Babilônia? Eles praticavam isso. Deus não aceita esse tipo de coisa. Vocês têm que aprender que Deus quer que nós aprendamos a viver pela fé. Você está com um problema na família, você está com um problema com o namorado, ou com o filho, ou com o pai, ou no trabalho, muito bem, você tem um problema lá, uma rixa com pessoa, com alguém. Então você diz, Walter, ora por mim, claro que eu vou orar, mas eu vou pedir que Deus lhe dê sabedoria para saber agir dentro de uma determinada situação. Não é a oração que vai amansar o teu marido, a tua mulher, teu filho, teu pai, teu amigo, teu colega, não. A oração não faz isso. Nós não estamos aqui fabricando mágicas. O que você precisa aprender é como agir, porque às vezes Deus coloca você diante de pessoas que são adversas, você se tornarão seus adversários. E isso tudo para provar sua fé, para fazer você crescer, para provocar crescimento na sua vida, a fim de que você comece a praticar determinados princípios que, se você não for instigado por um fogo estranho lá, por um agulhão, você não vai praticar. Então, você não pode ficar buscando uma ajuda paliativa, uma ajuda mentirosa, por um discurso falso. Vem aqui porque Deus vai resolver os seus problemas. Eu gostaria de ir numa igreja onde eles colocam o microfone na boca de 5, 6 pessoas, mas eu gostaria de colocar o microfone na boca dos 2.000, 3.000 que estão lá, sei lá. Me diga aí o que Deus está fazendo, mas na bucha assim, fala agora. Você vai ver que ninguém tem nada para dizer, porque estão todos esperançosos de alguma coisa. Na verdade, você tem que ter esperança em Deus, mas volto a dizer algo, Deus jamais, no Novo Testamento, promete que você terá uma vida cheia de dinheiro, com muitos bens materiais no Novo Testamento. Em nenhum lugar está escrito isso, não está. Deus escolheu você para ser quem você é, então vá trabalhando, vá confiando nele, seja fiel a ele. Se Deus quer que você tenha mais ou menos, você vai saber. E você trate de viver contente com o que você tem. É como o apóstolo Paulo, tendo o que vestir, o que comer, estejam contentes. O apóstolo Paulo, ele diz também, eu aprendi a viver na abundância e aprendi a viver contente com Deus na escassez, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muitas pessoas separam essa expressão, eu posso todas as coisas que me fortalecem, do seu contexto. Muitos pastores dizem assim, diga agora que o diabo está querendo te pegar, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e o povo, amém! Coitadinhos, não passa um bando de ovelhas que vem um lobo e dilacera todas elas. Na verdade, você tem que aprender a viver contente, pode todas as coisas naquele que te fortalece, quando você se mostra contente no pouco ou no muito, servindo a Deus, vivendo para o prazer de Deus. Porque há pessoas que recebem o muito e desprezam a Deus. Há pessoas que não recebem o muito e rejeitam a Deus. Ambos ficam amargurados, porque o coração se afasta do Senhor. Então tome cuidado com os modelos religiosos pagãos, porque Jesus foi muito claro, o pagão só busca a Deus para pedir coisas materiais.
Ou vai lá orar, vai orar lá na minha casa, ora pelo meu carro, põe a mão no meu carro. Mas o que vai adiantar se você é um péssimo motorista? Eu ponho a mão no teu carro e você engata, enfia o pé e já acerta 3, 4. E aí? Você toma cuidado quando você dá marcha ré aqui, viu? Então pastor, eu comprei agora um carrão. Pode ir lá fora orar para quê? No seu carro? Unge com óleo. A gente pega óleo na cozinha aí, joga em cima do seu carro. Aí, tá bom. Aí vamos lá orar, oramos, o carro disse amém, pastor, obrigado. Então, aí você engata a marcha ré do bicho, põe lá no R lá e enfia o pé, sem olhar o que tem atrás. Você é um tremendo de um barbeiro. E aí? Acaba com a alegria do outro que não tem nada a ver com isso. Ou não é? Não é mesmo? Então um pai chega para mim e diz assim, Walter, ora pelo meu filho, porque meu filho está muito rebelde. Tá bom, vamos orar. Mas que adianta orar para o filho se o pai não lhe dá educação? Se o pai não é amigo dele? Como é que vai fazer? Pastor, ora pelo meu casamento, porque eu e minha mulher não estamos nos entendendo, porque ela quer mandar em mim, e eu não estou aguentando essas coisas e tal. Então, não adianta ficar orando por essa situação se ambos não querem conversar. Se ambos não querem dialogar e praticar os princípios da palavra de Deus. Não é assim que funciona, gente. A oração não é uma mágica. Vocês estão entendendo? A Bíblia ensina que a pessoa, ela deve buscar a Deus. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos elegendo pessoas que nós dizemos, esta hora que ela não ora, este hora que ele não ora, aquele é bom na oração, este não é. Isso é uma bobagem do tamanho de um trem. Cada um de vocês tem que orar. Cada um de vocês tem que aprender a buscar a Deus. Cada um de vocês tem que aprender a buscar o Senhor e não ficar dependendo da oração de terceiros. Eu tenho uma bronca danada quando pessoas começam a depender das minhas orações. Porque, na verdade, se você ficar dependendo das minhas orações, é porque você não ora. Você me elegeu para ser o quê? A sua muleta. E eu não quero ser sua muleta. Eu quero que você acredite que Deus pode ouvir sua voz. E não vá a Deus só para ficar pedindo, Deus, eu estou precisando de dinheiro, estou precisando de água, estou precisando de comida, estou precisando de picanha, fraldinha. Então, você precisa de juízo, de bom senso. O resto, lembre-se que Jesus diz, busquem primeiramente o reino de Deus, o governo de Deus, a administração de Deus, e um modo de vida que Deus quer, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Eu lamento muito, eu venho de uma igreja pentecostal, de um meio pentecostal, outros não, mas não importa. Mas infelizmente os cristãos desvirtuaram o evangelho, perderam a noção do evangelho, não têm noção do que creem mais. Na verdade, eles creem em qualquer coisa. Eles estão no limiar de se tornarem uma seita, para dizer a verdade. Bom, vamos em frente que atrás vem gente. A igreja está espalhada por quase todo o mundo, mas perdeu o quê? A visão do reino de Deus. A igreja se espalhou. Você hoje olha, a igreja tem no México? Tem. Tem igreja na Rússia? Tem. Tem igreja na Polônia? Tem. Tem igreja na Itália, Portugal, em Gibraltar? Tem. Tem igreja na Argentina? Tem. Tem igreja no Uruguai? Tiene também. Tem igreja em todo lugar. Mas onde está o reino? Eu só vejo shows, só vejo pessoas falando de, vou cantar, vou dançar, vou rebolar, mas eu não vejo o povo de Deus vivendo o reino, implantando o reino. Jesus disse, vão, falem, ensinem, batizem. Quer dizer, não existe ensinamento sobre o reino de Deus, não existe.
O que é o ensinamento do reino? O ensinamento do reino é mostrar às pessoas que Deus é Senhor, que Ele quer dirigir a vida. Ele não é subserviente. O que nós estamos ensinando hoje em dia é que Deus tem que cumprir as nossas vontades, porque nós somos os filhos mimados de Deus. Quem mandou Ele nos escolher? Você já foi numa casa onde o filho diz para o pai, agora você vai ter que me aguentar, é o filho Zagalo. Agora vocês me colocaram no mundo, vão ter que me engolir. Não é assim? Quer dizer, alguém aqui já foi numa casa onde alguma coisa parecida a essa aconteceu? Sim. Quer dizer, você imagina como é que um pai ou uma mãe se sente? Não é? Esse é o top da rebeldia, da rebelião. Então nós não podemos ser assim. Nós dependemos de Deus, Deus não depende da gente, não. Enfim, a igreja se reúne semanalmente para buscar os seus próprios interesses e não para aprender sobre como viver para Deus e fazer sua vontade. Isso é uma grande verdade. Nós fazemos corrente, campanha, vendemos água, vendemos óleo, vendemos cinta, vendemos desodorante. Tem até o desodorante da fé. Para que ter o cheiro do diabo? Eu já vi isso. Martelo? Como que é esse martelo? Você que comprou Não? Então, você bate na parede e já sai o óleo. E quem vai pintar a minha parede? Então, veja lá. Se eu der uma martelada na sogra, sai óleo em cima dela. Já mata ungindo e matando. Sai ungindo e matando. Você pode imaginar uma coisa dessa? E quanto custa esse martelo? Eu queria tanto comprar um. Mas veja só. Você vê, olha onde chega a criatividade. Você compra um martelo com unção, você bate e dele sai óleo. No mínimo é uma coisa de plástico. Deram o testemunho que foi abençoado. Muito bem. Eu vi outro dia na televisão, não sei se foi na televisão ou na internet, um pastor vendendo uma caneta. Ele dizia assim, olha, caneta, acho que era R$100, R$1.000. Já comprou também? Ali, então, é o Paulo, é o marronzinho, ele gosta, marronzinho, ama caneta, não é verdade? Ama, olha lá, olha o estojinho dele, essas mãos hão de ressecar. Então veja só, uma caneta, R$1.000. O que vocês acham? Pouco menos de $300, está barato, não é? Olha aí, quer dizer, você compra uma caneta, R$1.000, e você sai assinando o que quiser. Até cheque sem fundo. Você assina cheque sem fundo, passa e o dinheiro cai na conta do fulano, porque Deus dá um jeito de assaltar a conta de alguém e colocar lá. É lamentável o que nós estamos vivendo. Então, você vê, nós estamos caindo nos rumos desculpe a expressão chula, mas da picaretagem. Então a igreja tem sido zombada e satirizada pelo mundo. Por quê? Devido à sua fraqueza espiritual e moral. Como é que nós aceitamos essas pessoas fazendo essas coisas sem denunciá-las? Na verdade, Jesus nos disse assim, vocês têm que falar a verdade, mas vocês não podem proibir de que as pessoas falem no meu nome. Então nós temos uma coisa aqui que precisamos aprender a agir. Veja só,
Nada me impede de dizer que o que essa prática tem de errado, mas eu não posso inibir a pessoa de expressar a sua crença, ainda que ela seja errada. Vocês estão entendendo? Então, o que acontece? Algumas pessoas dizem assim, mas o Walter acha que é dono da verdade. Não, não sou o dono da verdade, eu sou apenas um defensor da verdade. Então, eu não concordo com determinadas práticas, porque elas não expressam a verdade. E se há uma coisa que o mundo hoje precisa é da verdade. Por quê? Porque nós estamos tão fanatizados. E se você não entende o que é fanatismo, fanatismo é um estado de mente em que a pessoa cria uma realidade mentirosa. Ela diz que vive em alguma coisa que é, quando não é. Isso é fanatismo. Por quê? Porque atrás do fanatismo sempre existe um psicopata. Está uma pessoa doente. Então, isso está na política, você pode ver. Tem gente que é capaz de pregar contra a corrupção, tendo roubado bilhões. Tem gente que diz que não roubou, sendo que é o maior ladrão, daria inveja ao Alibaba. E ele diz que é santo, que no mundo só existe acima dele Jesus. Então, é psicopata, é uma coisa quase doentia, onde você imprime nas pessoas o quê? Uma falsa realidade, e as pessoas creem nisso de uma maneira que você não consegue mudar sua mente. Por exemplo, eu estou falando aqui o evangelho para vocês. Vamos supor, você está aqui visitando, ou você é novo aqui. Então eu vou falar a verdade para vocês, uma verdade do evangelho. Você fica nervoso. Você fica bravo. Então você assim, por que ele falou assim? Eu não creio assim. Mas é a verdade que eu estou dizendo para você. Mas por que você ficou bravo? Porque você é psicopata. Porque você virou um fanático. O fanático não aceita a realidade como ela é. Ele cria uma falsa realidade, porque ele se esconde. Aquilo é bom para ele, alimenta ele. Você vai falar de política com alguém, quando você fala a verdade para uma pessoa, ele fica bravo. Por exemplo, você vai conversar com um desses artistas de TV, e quando você expõe alguma coisa de bom senso, como eles são na maioria incultos, eles partem para a zombaria. Eles procuram despejar em cima de você uma satirização para jogar você no chão, ao ridículo. Por que fazem isso? Porque eles são psicopatas. Por isso que Jesus disse, eu vim a vocês para falar a verdade, porque o único meio de vocês ficarem livres é por meio da verdade. Não existe outra saída, porque esse mundo está psicopata. Você acredita que é uma coisa, quando na verdade não é. Você está aqui dizendo assim, eu estou aqui em nome de Deus, mas na verdade você não está. O dia que a sua mulher não estiver mais aqui, que Deus vai levar, que não aconteça isso agora, porque senão amanhã você não vem mais. Então, se ela deixar de vir, você não virá mais. Ou se o seu marido, seja lá o seu pai, sua mãe, seu filho, você não vem, porque você não está aqui em nome de Deus. Você não está aqui para engrandecer a Deus.
a verdade. Outros estão. Mas eu não posso afirmar que todos aqui estão em nome de Jesus, porque não estão. Então nós temos que ser realistas. E é isso que a gente vai ver hoje aqui. Porque o psicopata, ele vende a sua imagem. Mas o homem de Deus expressa a imagem de Deus, que é a verdade. E a igreja hoje é uma igreja, na sua maioria, de psicopatas. A sua liderança é doente. Ela está gerando um tipo de fanatismo. Só que nós temos alguns tipos de fanatismo. Existe um fanatismo doido, que é aquele que sobe numa árvore. E o cara é capaz de pregar que nem um malabarista, prende a perna na árvore, cheguei, de cabeça para baixo, você leva um susto, parece é a pregação morcego. Chama a atenção, outro pula, outro corre, outro entra no trem, abre a Bíblia, fecha a porta, ninguém sai, agora eu vou falar. É uma loucura. Nós não temos bom senso. Mas existe aquele fanático que é cultural, fanático cultural. Ele sabe conversar, mas até o ponto em que você discorda dele. Quando você discordar dele com uma verdade clara, você vai ver que ele se altera. E quando ele se altera, fica claro, evidente o seu fanatismo. É que nem comunista. Tem gente que só acha que comunista é Marx, mas comunista é Maduro, é o Lula, é a Gleisi. São tudo comunistas. Eu não sou socialista. Socialista o que é? É um disfarce do comunismo. E no socialismo está cheio também de ruelas, de ladeirinhas, porque não dá certo em lugar nenhum do mundo. Então, meu irmão, nós vivemos num mundo psicopata, que foge à realidade. E se você fugir da verdade, você também se transforma em um psicopata. Porque você começa a ser quase esquizofrênico. Você começa a falar com um Deus que não existe. É o Deus bobó. Bobó. Você fala assim, oh Deus, e o Senhor vai tudo desse lado, mas você está olhando para lá. Porque você escolhe aquilo que vai dirigir sua vida. Porque você não tem consciência real. Porque consciência é isso, é ter noção da sua realidade. Quem você é, isso é consciência. Mas vamos lá. Vamos ler então o nosso texto histórico lá em Juízes capítulo 16, versículo 20. Já podia terminar aí, né? Vocês estão afim mesmo? Duvido. Vou comprar um martelinho do Mário lá. Então vamos ver. Versículo 20. Ela quem? Dalila, lembra o fato lá? Sansão dormiu no colinho, ela fez aconchego nele, deu cheirinho para ele, beijoquinha, carícias, mas cortou as tranças do seu cabelo. Sansão ficou, né, que nem eu. Assim. Aí, Dalila gritou, Sansão, os filisteus estão chegando. Quem eram os filisteus? Você pegar as notas da semana passada, vocês aprenderão quem eram os filisteus, um povo que veio do mar, possivelmente da região da ilha de Creta, ali no sul da Grécia.
Eles tentaram invadir o Egito, não deu certo, e foram lá para a Palestina, e deu origem ao povo palestino. O povo palestino não é um povo que formou uma nação, porque os filisteus palestinos, eles criaram cidades-estados. Eles não eram unidos para formar uma nação. Então essa história hoje, que aquela terra pertence aos palestinos, historicamente é uma falácia, é uma mentira. Não é verdade. Eles nunca ocuparam aquela terra. Eles viviam em cidades-estados, correto? Eles nunca foram uma nação. Então, vamos lá. Sansão, os filisteus estão chegando. Olha só a atitude dele. Ele se levantou e pensou, isto é, ele determinou a si mesmo com vanglória ou orgulho pessoal. Sabe aqueles pensamentos, não, deixa comigo, não é isso? Tá? Eu me livrarei como sempre. Agora vem outra coisa muito especial. Sansão não sabia o que significa isso. Ele não discerniu, ele não reconheceu por experiência que o Senhor o havia o quê? Abandonado. O que nós aprendemos sobre o homem aqui, o ser humano? O homem, veja bem, escolhe caminhos que desagradam a Deus. Ele tem essa capacidade. Deus lhe dá a liberdade Deus dá a nós a liberdade de estarmos onde Deus não quer que estejamos. Correto? Mas isso, com o tempo, trará consequências. Tá? Nós escolhemos associações que não deveríamos escolher. E isso, com o tempo, trará consequências. Correto? Sim ou não? Nós temos também uma coisa que eu vejo neste texto em relação ao ser humano. Nós temos uma tendência para pensarmos que tudo vai acontecer como dantes no quartel de Abrantes. Então, quer dizer, nós entramos na igreja, aconteceu algumas coisas e nós vivemos relaxadamente acreditando que Deus sempre vai estar com a gente. Ou não é? Que Deus está me abençoando, porque eu estou ganhando, porque as portas estão se abrindo, é Deus, e às vezes não é, é a tua capacidade. Existe uma expressão minha que algumas pessoas ficam apavoradas. Você não precisa de Deus para se dar bem na vida. Não precisa. Você não precisa de Deus para se tornar um homem rico. Basta ser esperto. Basta você saber ter competência diante das oportunidades que surgem. Mas você não consegue ser abençoado sem Deus. Você nota logo uma pessoa abençoada e outra pessoa que conseguiu o que quis. A pessoa que conseguiu o que quis é uma pessoa estressada. Ela nunca está contente. Mas uma pessoa abençoada, ela enxerga a presença de Deus naquilo que está acontecendo com ela. Por exemplo, você está doente, então você entra no desespero. Eu quero alcançar, e você não alcança, aí você desaba. Mas você vê uma pessoa, às vezes, que está doente e anda com Deus, ela não perde a coragem. Você nota uma pessoa e a outra, uma que anda com Deus e outra que não anda com Ele. Mas as duas têm crença. Ou não têm? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você está trabalhando onde está trabalhando, você está namorando com quem está namorando, casou com quem casou, se lascou ou não se lascou. Enfim, você diz assim, ó, Deus, não foi Deus, você quis. Agora você fica indo atrás da oração, Deus abençoe meu casamento, deu um passo errado.
Por quê? Porque dentro da sua casa você não vê uma esposa tentando fazer de você um homem espiritual. E a esposa não vê você protegendo sua família, como um sacerdote faria. Está tudo errado. Então, o que acontece? Faltou discernimento. A mulher não exerce o seu papel e o homem não exerce o seu papel. Imagine quando vierem os filhos. Vai ser uma briga para manipulá-los. Quem é que vai tomar conta? Quem é que vai dominar a mente de quem? A mãe vai fazer um papel dominador sobre um filho, o pai um papel dominador sobre o outro. É um lar dividido. Isso não quer dizer que Deus não possa fazer um milagre, desde que eles se submetam à vontade do Senhor e creiam que Deus pode transformar suas vidas. Eu creio nisso. Mas você não precisa de Deus para casar, você não precisa de Deus para se dar bem na vida, você não precisa de Deus para nada. Você precisa de Deus para ser uma pessoa abençoada, você precisa de Deus para dar conselhos elevados às pessoas, você precisa de Deus para andar na verdade, você precisa de Deus para ter consciência de quem você é de fato. Porque há pessoas aqui, agora, em nosso meio, que não têm consciência de quem são. Por quê? Porque estão longe de Deus. Estão longe. Estão afastadas de Deus. E se você não se recuperar, esse afastamento vai se tornando cada vez maior e mais profundo. Até o ponto onde Deus não aceitará mais. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Eu não quero assustá-los, mas eu vou tratar de coisas um pouco teológicas aqui hoje. Uma coisa que eu vejo de Deus é que Deus abandona. Essa história, Deus é bonzinho, não sei o quê. A pessoa pensa que está com Deus, porque ela está ainda, a sua crença é ativa. Mas ela não vive pela fé, ela não é fiel. É o que eu vou dizer no fim, mas dizendo no começo. A sua crença não revela que a sua fé é verdadeira. Mas a sua fé tem o poder para revelar se a sua crença é verdadeira. Tanto é que Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Se você é uma pessoa que não produz, você tem crença, mas não tem fé. O fato de você receber um milagre não significa nada. Milhões de judeus passaram pelo Mar Vermelho em terra seca, mas morreram no deserto. Viram o Monte Sinai fumegando diante de si e morreram no deserto. Não entraram na terra prometida. Enfim, nós temos na nossa vida um Deus tão maravilhoso, esplendoroso, que Ele nos chamou para mostrarmos o seu poder e a sua glória a todo mundo, a todas as pessoas. O grande problema que nós temos é que achamos que temos que mostrar às pessoas alguma coisa muito especial. Achamos que para as pessoas acreditarem em Deus, tem que acontecer assim, uma luz vindo do céu e pousar na minha cabeça assim.
a pessoa vai olhar, estou vendo agora uma luz, eu vou acreditar. Não! O fato de você ser uma pessoa digna, o fato de você amar o próximo, se preocupar com o próximo, respeitar o direito do próximo, abençoar o teu próximo, isso já vai fazer de você uma pessoa diferente. O fato de você vencer o seu egoísmo, isso já torna você uma pessoa apreciada. Que você tem falhas, porque um ser humano tem, mas não é um hipócrita. Você não se esconde. Então as pessoas têm prazer em confiar em você. Eles percebem que você crê em um Deus grande, que você só é quem é por causa da sua crença e da sua fé em um Deus tão poderoso, capaz de transformar sua vida. Você nasceu para expressar a glória de Deus. E por isso que eu quero dizer que o nascimento de uma criança é um dom divino a um mundo. Pois ela nasce para os propósitos de Deus. A vida em si o que é, senão um grande milagre? Ou não é? Você pode pegar algumas células, e dessas células, reproduzir um animal. Mas ainda a vida não foi concebida em um laboratório, ou foi? Claro que não. Você cria uma máquina, um robô. Ele trabalha produzindo peças em série. Mas se você não colocar um software, se você não colocar o seu raciocínio lá, ela não faz. Ou não é? Eu estou com um computador aqui, mas eu tive que alimentá-lo. Eu estou usando programas que foram feitos pela mente humana. O computador não está dizendo para mim, espera aí que agora eu vou descansar, estou cansado, com a mente cansada. Não. Você nasceu para glorificar a Deus. Uma vez, perguntaram a Jesus sobre um cego de nascença. Jesus, quem pecou para ele nascer assim? Ele cometeu pecado? Imagine, como é que uma criança vai cometer um pecado? Ou foi o pai e a mãe dele? Jesus disse, não foi nem o pai nem a mãe. Ele nasceu assim para que se manifeste nele a glória, o esplendor, a bondade, a graça, o poder de Deus. Deus fez com que este homem nascesse assim, porque Deus iria agir na vida dele. Você que está aqui, nasceu, e eu também, nascemos para expressarmos essa mesma glória. Por que você está aqui? Porque Deus te chamou, porque Deus te escolheu. Você não é uma pessoa que chegou aqui caindo de paraquedas. Você só pode estar aqui, inclusive hoje, até você que nos visita, porque hoje é um dia que você precisa ouvir determinadas coisas. Deus quer falar com você. Uma criança, ou eu ou você, não nascemos por acaso. Mas, Walter, eu só aceitei Jesus quando eu tinha 70 anos. Que pena. Que bom seria se você tivesse reconhecido Jesus aos 18, aos 15, aos 10, aos 12. Mas ainda bem que aos 70. Ao fechar das cortinas, ainda no palco da vida, você está desfilando com o nome de Deus. Mas enfim, todos aqui foram chamados por Deus. E atenderam seu chamado e estão aqui. No nascimento é a mesma coisa. Quando você nasceu, Deus tinha um plano. Vou chamar esse indivíduo quando ele tiver tanto de idade, em tal idade. A vida dele comigo será assim. Deus delineou, Deus escreveu uma história. Mas você pode estar querendo escrever outra história. Então nós podemos viver paralelamente ao que Deus estabeleceu. Isso eu chamo de
estado de volição, escolha própria, livre arbítrio. Você tem o direito, Deus lhe dá o direito de escolher o que você quiser, quem você quer ser nesta vida, mas assuma os riscos. Mesmo uma criança que nasça de um ato sexual ilícito, se uma criança nasce, vocês entendem o que eu estou dizendo? Mesmo assim, essa criança nasceu pela aprovação de Deus. Se um dia você cometeu um erro, pulou a cerca, e foi lá, e se deleitou nos manjares da ilusão, e nasceu uma criança. Agora você vai rejeitar? Não. Se nasceu é porque Deus quis. Se uma criança é gerada, por que fazer aborto? Por isso o cristianismo é determinantemente contra o aborto. Não tem história. Não discuta comigo. Falei uma verdade. Dentro do seu coração começa assim, não concordo, não concordo. Está aí, fanático, psicopata. Então, você diz assim, não, Walter que é psicopata. Quem sabe? No caso de Sansão, ele nasceu de uma mãe estéril. Manoá era o seu pai, o nome da sua mãe a gente nem sabe quem era. Mas Deus apareceu para ela e disse assim, você vai ter um bebê. E ela correu para o marido e falou, você não sabe o que aconteceu, Benê? O quê? Eu vou ter um bebê. Ah, que conversa. E ele foi orar a Deus e Deus falou, não, de fato eu falei com a sua mulher mesmo. Pode largar a brasa que vai vir. Então, veja só. Deus então falou com eles, vocês vão criar a criança desse jeito, porque essa criança vai me glorificar, eu vou chamá-la para ser juiz. Agora, Deus não sabia que Sansão seria um desajustado? Por quê? Porque ele é onisciente. Mas por que ele escolhe um desajustado? Então ele errou? Não. Mesmo desajustado, Sansão serviu de exemplo para mostrar a todos nós que uma pessoa pode ser usada por Deus e mesmo estando longe dele. E que ainda pode se encontrar com ele pelo modo correto. Nós temos aqui alguns Sansões, ou Sansãos. Sansãos. Nós temos aqui alguns Sansãos. Fazem uma porção de coisas para a igreja, mas a vida e o coração não estão nas mãos de Deus. Eles não têm consciência de quem são, porque são fanáticos. Fanáticos. Eles criaram uma realidade própria, quando na verdade não são obedientes, eles não têm fé. Eles têm crença, mas não têm fé. Sansão nasceu para glorificar a Deus, mas foi justamente isso que ele não fez. Ele usou a sua crença para exaltar a si mesmo. É isso que eu quero dizer para vocês, está vendo? A crença é o pêndulo, tanto para o marketing pessoal, como para a imagem de Deus. Depende como você vai usar a sua crença. Em vez de agir à semelhança de Deus e ajudar seu povo, julgar seu povo, abençoar seu povo, o que ele fez?
Ele ficou só se exibindo, porque ele tinha uma força descomunal. Vocês estão comigo, gente? É que vocês estão num silêncio assustador. Ele deixou de raciocinar que a sua força era um dom divino. E que jamais perderia. Por quê? Porque as pessoas interpretam mal as palavras de Paulo. Em Romanos 11, 29, quando ele diz: porque Deus não muda de ideia, isto é, não se arrepende, não vive preocupado a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Nas versões mais antigas está lá que os dons de Deus são irrevogáveis. Mas é isso que quer dizer. Então Deus dá e não tira. Quem disse isso? O texto aqui está falando sobre salvação. O contexto. Deus escolheu o povo judeu e deu a ele uma crença, para que eles, através dessa crença, vivessem pela fé. Mas o que os judeus fizeram? Rejeitaram Jesus, ou não? E uma vez que eles rejeitaram Jesus, então Deus disse: vou chamar agora outro povo, nós. Mas os judeus deixaram de alcançar a salvação? Não. Na sua maioria, sim. Mas poucos conseguem, porque se tornam humildes. No entanto, o que a igreja está fazendo? O mesmo que os judeus fizeram. Aos poucos estamos nos afastando de Deus. E então o que acontece? Virá a volta de Jesus, não é a maioria da igreja que vai subir, mas a minoria. Porque o princípio de muitos são chamados e poucos são escolhidos é verdadeiro. Aí o psicopata diz: não creio. Estou falando a verdade. E eu tenho que me enquadrar nisso. Eu espero que Deus tenha misericórdia da minha vida. Então, nós queremos subir. Porque quem ficar, meu amigo, dançou. Porque aí a atenção de Deus vai voltar de novo para o povo judeu. Por quê? Deus não desiste de ninguém. Porém, como tudo na vida, há limites. Sim ou não? Ou não é? Tem certos pais que têm um filho drogado em casa. E toda vez vai lá e socorre, toda vez vai lá e socorre, vai lá e socorre, vai lá e socorre. Vai. Chega uma hora e fala assim: olha, moleque, está aqui a sua mala, vai viver onde você escolheu viver. Chega uma hora que precisa tomar uma decisão. É o que Deus faz. Deus não socorre, não socorre, não socorre, não socorre. Mas chega uma hora que você vai ter que viver no caminho que você escolheu. Ou é mentira o que Deus diz: eu coloco de vocês o caminho da bênção e da maldição, da vida e da morte. Em qual deles você pretende andar? Você está com um problema lá em casa, está brigando, adoidado lá. Aí chega alguém e fala assim: não, precisamos orar pelas paredes da casa. Aí você olha assim: então o problema está na parede. Mas não é o que acontece. Aí chega um outro cristão maluco, fanático, que não tem realidade, não tem consciência. Vamos orar no guarda-roupa. Ou não é? Eu já fiz isso. Nunca sozinho.
Mas abrimos o guarda-roupa e pegava cada peça de roupa do marido. Ó, Senhor, afasta o demônio dessa, tira o diabo daquela. Eu aprendi assim. Eu cheguei a enfiar a mão no ralo, no vaso sanitário, porque algum demônio tinha escapado ali. Com luva, claro. Imagine pegar um demônio daquele. Aí que está. Eu tinha por trás de mim um psicopata, que me transformou num fanático. Em vez da minha atenção estar sobre a pessoa, dizendo, olha como você tem que agir, não, eu comecei a orar pelas paredes, pelo lustre, pelas roupas do armário, pela cama, punha a mão no colchão. Onde que deita o fulano, ou o filho, ou o marido, ou a mulher? É aqui, em nome de Jesus, capeta, em nome de Jesus, sai! E gritava, como se o diabo fosse surdo. É uma psicose. Leve, mas é. Deus não se arrepende de ter dado a nós a salvação, mas quando nós tratamos o chamado divino com leviandade, com desdém, Ele pode nos rejeitar, temporária ou definitivamente. Deus não desiste das pessoas, mas as pessoas desistem dele. Vamos a alguns exemplos. Judas. A Bíblia não diz que Judas foi escolhido para trair Jesus, mas ele foi escolhido para se suicidar. Por que ele fez isso? Porque ele perdeu a realidade da sua vida. Ele não amava a Deus. Ele não se arrependeu. Vem cá. Deus não escolheu você para amar Deus, Jesus? Mas quantas vezes você já pisou na bola? Quantas vezes você já errou? Nem me fala. Essa semana você não errou em alguma situação? Hoje você não errou em alguma situação? Por acaso você não se omitiu de fazer o que era certo? Por acaso você buscou a Deus para saber como seria a agenda do dia? Você buscou? Senhor, o que eu tenho que fazer hoje? O Senhor me dirige? Já errou. Ah, mas isso é fanatismo? Não, isso é prudência. Para que você não caia em caminhos errados. Todos erram. Mas você não pode cair num estado de amargura e perder a realidade de quem você é e de quem Deus é. Por que não falar então de Corá, Datã e Abirão? Lá no deserto, eles contestavam a liderança de Moisés, a influência de Deus sobre Moisés na liderança do povo. Eles achavam que Moisés e Arão não deviam liderar nada, Deus estava enganado. Eles irritaram tanto a Deus que Deus um dia chega, abriu o chão e eles três e toda a sua família foi engolida pela terra. Ou vocês nunca leram isso? Judas foi se enforcar e caiu lá naquele vale. Se você esteve em Jerusalém comigo, vocês viram lá o vale chamado Geena, que é o inferno.
Ali chegou a se chamar campo de sangue, por causa dele, porque ele caiu e rompeu seus intestinos, foram para fora, e o sangue se espalhou, e ficou sendo chamado de campo de sangue. E Saul, nosso velho querido Saul, que Deus disse para Samuel: chega, Samuel, eu não quero mais que você ore por esse homem, porque eu o rejeitei como rei. Mas Deus não disse que o havia rejeitado para salvá-lo. Deus não disse que fechou a porta do céu para ele. Mas o que Saul fez? Pediu para o seu armeiro, um rapaz, dizendo assim: ó, você pode me matar? Porque aí você fica com a culpa. Eu sou salvo, você vai para o inferno. Você é o assassino. O rapaz falou: eu não. O que ele fez? Ele mesmo caiu sobre a espada e se suicidou. Se suicidou. Então veja só, o que ele fez? Deu fim, deu cabo à sua própria vida, se suicidou. Se matou. Destruiu sua própria vida. Para onde ele foi? Para o inferno. O fato de Deus não estar aprovando sua vida não quer dizer que Ele não queira salvar você. Mas se você insistir em andar como está andando, chegará um momento em que a rejeição será fatal. Porém, você alimenta a sua mente com as imagens que estão no seu subconsciente. De experiências passadas, você diz assim: não, eu fui um cristão verdadeiro, e então agora você tem na sua mente ideias, crenças, que fazem você enxergar como se estivesse andando com Deus, mas quando não está. O apóstolo Paulo diz uma coisa assim, em Efésios capítulo 4, verso 27. Não deem, isto é, não entreguem, não ofereçam ao diabo a oportunidade, isto é, a liberdade, a habilitação, o direito para tentar vocês, ou seja, para afastá-los dos propósitos divinos. Porque quando uma pessoa entrega ao diabo o direito de comandar sua vida, a primeira coisa que ele faz é implantar nessa pessoa a sua imagem. Para que você fique parecido a ele. Para que todo o mal que ele pretende esteja agora em você. Algumas pessoas se tornam possuídas por um mal tão gigantesco que elas se tornam como verdadeiros monstros. Outros expressam o mal de modo sutil, traiçoeiro. São pessoas delicadas. Nunca se esqueçam que está escrito na Bíblia que o diabo também pode se transformar em um anjo de luz. Ele vem com uma mensagem de Deus, ele vem com uma palavra de Deus, mas por trás é ele. Deus me livre de eu comparecer aqui diante de vocês com uma mensagem mentirosa. Se eu vier aqui com uma mensagem mentirosa, que só alimente os seus desejos pessoais, com certeza o diabo vai implantar em você características, atributos pessoais dele. E o bem e a vontade de Deus vocês não farão, porque essa mensagem vai afastá-los de Deus
e conduzi-los aos seus próprios interesses. E isso é tão imperceptível, por quê? Porque quando nós lidamos com seres humanos, nós estamos lidando com as emoções, com desejos. Eu não posso ser surpreendido pelos seus desejos, eu não posso ser cativo dos seus desejos. Eu não vou me deixar, vou lutar para não me deixar ser dominado por vocês. Porque eu, antes de tudo, pertenço a Deus. Sou escravo dele. Se você dizer, se o voto não foi na minha casa, não fui porque Deus não quis. Então não vai mais na igreja. Problema teu. Se isso é motivo para você fazer biquinho, é muito pouco. Se você não se obriga a ouvir e guardar a mensagem de Deus, o Evangelho, a quem você vai ouvir? Se você não deixa Deus trabalhar na sua vida, quem trabalhará? Quem trabalhará? Quem irá fazer esse papel? Você se lembra do que Paulo disse? Ou você serve a Deus, ou ao diabo, para que vocês não façam o que querem. Então você deixa de ouvir o Evangelho, o lixo entra em você. Então você se abre aos ataques satânicos, às suas seduções, e a sua projeção de sua imagem é instalada em sua vida, para que você se pareça com ele. Veja o que Deus diz lá em Gênesis 1, verso 26. Quando Deus criou o homem, como nós conhecemos, inteligente, mas o mundo diz que o homem nasceu bu. Eu não creio nisso, não. O homem vem num desenvolvimento. Coitado do Darwin. Casou com uma mulher que era uma cristã devota. Era um inferno na vida dele. Essa história que o Darwin se arrependeu no fim da... Isso é tudo papo furado, isso é conversa de internet. O que Darwin falava é o seguinte: eu dou meus conceitos de evolução, mas não neguem a Deus, porque ele tinha um pouco de medo da mulher. Ele batia continência ainda para ela. Então veja só, o mundo diz que tudo vem de uma evolução, por milhões e milhões de anos. Eu não consigo ainda ver um peixe se transformando em um réptil. Ou um réptil em um peixe. Até os lagartos lá da Oceania, como é que chama aquele lugar na Oceania? Gomodo. Ou nas Galápagos, que é aqui no Equador, né? Então veja só, veja bem, o lagarto de Komodo, que é daqui até ali, aqui até ali é mais ou menos uns 3 metros. Então, ele vem, ele te dá uma mordidinha, uma lambidinha. Aí ele fica esperando. Aí você começa a infeccionar e cai lá, ele vai lá e te come. Esses bichos, eles entram na água? Entra. Mas virou jacaré? Não. Você já viu jacaré virar lagarto? Eu não vi nem a ema criar asa. E é pássaro, mas não voa.
A galinha, você joga ela para cima, ela bum, cai. É uma ave imbecil. Correto? Então eu não vejo evolução acontecendo. Se ela fosse tão evidente, ela teria que estar acontecendo diante dos nossos olhos, e não acontece. Eu queria ver alguns irmãos que realmente parecem neandertais, evoluindo para uma pessoa moderna. Mas não está acontecendo, ele continua ainda neandertal. Não evolui. Parece que o cérebro dele é o cérebro de uma borboleta. Eu não vejo evolução. Eu vejo Deus criando o homem assim. E Deus disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Isto é, essa expressão, que se parecerão conosco, a imagem e semelhança divina. Com qual propósito? Para agirem de acordo com a vontade e os planos de Deus. É isso que significa: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. A grosso modo é isso. Eu posso aí agora dissecar essa ideia e ficar falando um ano com vocês aí em Gênesis 1:26 também, mas não vai resolver nada. Entenda isso. Deus criou você para pensar, para agir de acordo com a sua vontade, os seus planos. Mas o que Sansão fez? Ele nasceu para expressar isso. Você nasceu para expressar isso. Eu nasci para expressar isso. Mas Sansão fez o quê? Foi autossuficiente. Pensou que era imune ao mal e traçou o seu próprio destino. O autossuficiente é aquele: eu sou dono de mim mesmo. Eu faço o que eu quero. Ele foi desobediente. Ele seguiu os seus próprios desejos e desprezou os planos de Deus para a sua vida. Ele foi dissimulado. Ele agia então com hipocrisia, dizendo-se ser uma pessoa, quando no fundo, na verdade, na realidade, na consciência da vida, ele era outra. Ele vendia uma imagem de homem de Deus, mas na verdade ele era um usurpador do trono de Deus. Ele agia como um verdadeiro diabo. Ele atraía as pessoas para si e não para Deus. É o que muitos pastores fazem. Eu já vi pastores pregando e dizendo assim: o que tem nessas mãos? E como ele errava na coisa. O que tem nessas mãos? O que tem nessas mãos? E as pessoas, aí tem o poder, porque ele falava que impunha as mãos e as pessoas eram curadas. O que tem nesta igreja? Está aí. Vocês estão percebendo? Eu só quero abrir os olhos de vocês. E isso não dá para fazer em 15 minutos, não. Quem vem nessa igreja aqui tem que aprender, que vai estudar, vai ter que aprender. Senão vai sofrer aqui. É que nem aula de física. Eu vim aqui, eu vi uma poesia. Aí ela põe uma equação. Aí você sofre. Muito bem. Sansão foi descuidado. Descuidado por quê? Ele não discernia o perigo, o espírito do engano, e agia com imaturidade. Quantas vezes a tua mulher, tua namorada diz assim: cuidado, está errado isso. Não, deixa comigo.
Você fala para o seu filho, filho, cuidado com essas pessoas. Não, deixa comigo. Daqui uns dias você quebra a cara. Você vai trazer essa pessoa para andar ao seu lado. Olha, cuidado, esse cara não presta. Que isso? Deus diz que nós temos que amar todo mundo. Sim, mas tem prudência. Põe limites. Põe portas no caminho. Põe cercas. Não deixa chegar muito. Estende a mão, aperta a mão, mas não deixa ainda dar um abraço. Não, você parece que ele é contra mim, contra todo mundo. Espera. Sansão foi infiel. Ele trocou o seu prazer por Deus pelos seus prazeres pessoais. Isso é infidelidade. Você deixa a mulher em casa e sai com uma prostituta. Você sabe que Deus quer que você mostre a imagem dele para as pessoas e você fala para a mina, vamos ficar? E a mina fala, vamos. E aí vem o bebê. Aí a mina fala, mano, fala mina, tô grávida. Vamos tirar. Aí ele te dá uma chave de fenda. É a chave que não conseguiu apertar os parafusos dele. Aí então o que acontece? Aí vem a desgraça. Ou não é assim? A sabedoria divina nos diz o seguinte, em Provérbios 14, 18: os tolos recebem o que a sua tolice merece, mas os ajuizados são recompensados com o conhecimento. Neste verso tem duas verdades. O tolo, ou a pessoa sem juízo, recebe o que a sua tolice merece, ou lhe dá. E a segunda verdade? O ajuizado, ou a pessoa prudente, é recompensada com compreensão, discernimento ou sabedoria. Em outras palavras, ficaria assim: quem não opta pelos propósitos divinos à sua vida, se tornará completamente idiota ou sem juízo. Mas o homem que não rejeita a Deus e que aceita o seu trabalho na sua vida, compreenderá ou discernirá cada vez mais os seus dias. Então, uma pessoa tola, ela viaja na altura dos seus sonhos. Enquanto uma pessoa ajuizada anda com os pés no chão. Porque ele conhece a sua realidade, ele entende os seus dias. Tem gente que parece que está vivendo, deixa eu ver, em Alfa Centauro, numa nave espacial, a caminho da MMMC 519. Parece que ele não está no planeta Terra. Você olha lá em Brasília, alguns políticos que estão lá, eles não estão nem aí com o Brasil, porque são psicopatas. Porque o psicopata não se preocupa com a dor alheia. Igual o presidente da Vale, Rio Doce. Olha, desta vez nós tivemos uma grande perda de vida. Você acha que eu vou acreditar num cara desse? Cadeia no homem. Simples. E muda-se as regras. Você vai assumir a liderança de uma coisa, você será responsável pelos seus atos.
Tem que ter punição. Você tem que merecer de acordo com aquilo que você faz. Quer dizer que você anda de qualquer jeito e diz, Deus me ama, Ele me ama de qualquer jeito. Não é assim que funciona, meu irmão. As pessoas não conseguem mais enxergar Deus, porque não conseguem mais andar pela fé. Deus desapareceu. O que existe é como é que eu posso curar minha depressão? Qual é a mágica? Não existe mágica. Como é que eu tiro essa dor do peito? Não existe mágica. Sansão expressou o tempo todo uma imagem pessoal, porque a sua crença em Deus não conseguiu transformá-lo em um homem de fé. Você pode estar aqui dizendo assim, eu sou religioso, eu tenho uma Bíblia, eu venho todo domingo na igreja. Você quer que eu acredite que você é uma mulher e um homem de Deus, mas a sua realidade prova que você não é nada. É por isso que o tema dessas 50 semanas, que eu já estou em Hebreus 11, não sei como é que vocês estão aguentando isso aí, né? A fé é mais do que acreditar. Tá aí, Mário, por favor, levanta. Quem comprar essa... Levanta, Mário. Vira para lá. Olha, a fé é mais do que acreditar. Quem comprar essa camiseta por R$2.000 vai levar o Mário de presente. Então, levar o Mário não. A fé tem que ultrapassar a sua crença. Ela tem que levar você a se submeter, a entregar os seus direitos a Deus. Enquanto Deus não conseguir governar sua vida, enquanto você não se esforça para isso, a sua fé não é verdadeira. Veja o que Jesus disse em Mateus 20, 28. Porque até o Filho do Homem, que é Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Enquanto a sua fé não levar você a morrer para si mesmo, para servir a Deus e abençoar o próximo, não me venha falar que você tem fé. Jesus veio para revelar o esplendor, a grandeza, a bondade, o poder, a graça de Deus. E Ele mostrou ao homem sobre o erro de viver para si mesmo. O homem que vive para si mesmo não é feliz, ele se torna um psicopata. Escreve o que eu estou lhe dizendo. Ele se torna um homem doente. Ele adoece por razões próprias. A maioria dessas pessoas que dizem, não sei o que eu tenho, não tem nada. Você está alimentando a sua mente com lixo. Eu lembro muito bem que eu tomava remédios tarja preta. Quando Jesus entrou na minha vida, Ele começou a mudar minha maneira de pensar. Era muito cômodo eu tomar um remédio e ficar lá assim, dando susto nos outros, e deixando de viver. O que Deus fez na minha vida, dizendo, volta para a vida, cara. Eu quero te usar, eu te escolhi. É como eu disse outro dia, tem gente que diz assim, eu não consigo estudar a Bíblia. Eu não consigo estudar a Bíblia. Então, veja, você não consegue entender isso da Bíblia, você não consegue ler, por quê? Você lê nota fiscal? Lê. Você lê o seu olerite? Lê. Se faltar R$5 no teu olerite, você sabe.
Se você assistir a novela de amanhã, você sabe contar ela o mês inteiro para as pessoas. Mas quando se trata das coisas de Deus, parece que entra aqui e sai ali. Eu estou indo numa igreja lá, o pastor prega 2 horas. Nossa, que demônio, hein? Ah, bom. Sansão descobriu tarde demais. Já cego entre 2 colunas do templo pagão de Dagom. Em cima dele estava toda a corte filisteia. E mais de 3.000 pessoas. Os mais importantes estavam ali. Por que ele estava ali? Porque a corte os tinha debaixo de seus pés. Um homem escolhido por Deus para andar sobre o inferno estava sobre ele. E ele, naquela cegueira toda, descobriu a verdade, a sua realidade, sua triste realidade. Eu provoquei tudo isso. Eu joguei a minha vida no lixo. E ele então ergueu sua voz e disse: Deus, eu te peço, compartilhe comigo mais uma vez a força. Eu agora entendo que não eram os meus cabelos que me davam força. Era a tua promessa em abençoar as pessoas por meu intermédio. Mas agora eu quero de fato tomar parte no teu trabalho. Eu não quero só ser usado por ti, eu quero ter a tua aprovação. Mas eu sei que para isso eu vou ter que morrer. E eu estou disposto. Jesus disse: se o grão de trigo ao cair na terra não morrer, ele é apenas um grão. Mas quando ele morre, ele produz. Jesus disse: aquele que quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Enquanto você encontrar desculpas para não andar com Cristo, sua fé não é verdadeira. A sua realidade é falsa. Então, eu imploro que você nesta noite tome uma posição na sua vida. Deus não está pedindo que você saia por aí e se mate, mas Deus está dizendo: vamos começar a acabar com esse seu egoísmo, esse seu orgulho, essa sua atração que você tem pelas coisas deste mundo. Deixa eu trabalhar na sua vida. Há pessoas aqui, jovens aqui, que estão estudando, que Deus irá abençoar vocês muito, e vocês terão muito dinheiro. Mas vou já alertá-los. Jesus foi claro: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Por quê? Porque ele se torna ganancioso, mesquinho. Mas uma pessoa miserável também dificilmente entra no reino dos céus, porque ele é amargurado. Ele culpa todo mundo, menos a si próprio. O conselho que eu dou a vocês: aceitem o plano de Deus na vida de todos vocês, mas não deixem de ser quem vocês têm que ser. Se Deus está abençoando vocês com mais dinheiro, esteja contente em Deus. E se você não está tendo agora,
Não fique chateado com ele e nem com a vida. Faça a vontade de Deus e deixa Deus ir acrescentando na sua vida o que você precisa ter. Eu nunca fui um homem rico. Eu podia ter enganado muitas pessoas. Mas eu me abdiquei desse pensamento. Homens muito importantes apareceram na minha vida e ofereceram muito dinheiro. E não sei por que fizeram isso. Acharam que eu seria o canal de Deus para eles terem mais. Acredita? Uma estupidez. Mas longe de mim enganar essas pessoas. O que eu tenho é simples. E foi o que Deus me deu. Através de vocês, eu tenho tido mais do que deveria. Porque vocês me presenteiam, vocês me abençoam. Mas eu não posso deixar de alertá-los a andar na verdade. Porque vocês podem se tornar prisioneiros de demônios e do inferno. Alguns aqui Deus escolheu para se tornarem pessoas muito bem de vida, economicamente falando. Outros vão lutar com a vida. Nós precisamos dos dois tipos de pessoas. Para que sejam exemplos. Você tem mais dinheiro, você é um exemplo de piedade. Você tem pouco dinheiro, você é um exemplo de piedade. De homem e mulher fervorosos, que amam a Deus. E que têm consciência do momento em que vivem e de quem são neste mundo. Meus irmãos, a minha crença em Deus não deve me levar a vender a minha imagem. Você não pode usar a sua crença para dizer que você é um ser espiritual. Tem irmãos que quando começam a... mas quando você olha o coração dele, é uma imundícia. Eu vi isso. Eu fui isso. Hoje eu quero servir a Deus, nos últimos anos da minha vida, com toda a paixão, que em algum momento me faltou. Eu quero esbarrar nas colunas que o inferno colocou sobre a minha vida e convidar vocês para nós esbarrarmos nessas colunas e dizermos: é agora. O custo é alto, é dolorido. Deus nos chama para abençoarmos as pessoas, primeiramente os da sua casa e depois os de fora. Eu quero mostrar às pessoas a grandeza, o poder, a bondade de Deus, sua graça. Eu não quero mostrar às pessoas o quanto eu sou bom, honesto, sincero e íntegro. Isso é obrigação da minha parte. O ser humano tem aptidões à desonestidade. Mas se nós estivermos em Cristo, seremos honestos. Eu não quero mostrar às pessoas o quanto eu sou bom, porque bom também não sou mau. Me provoque e você vai ver. Agora não dá mais, porque eu fiquei fraquinho. Mas nós estamos jogando bola, o irmão foi lá e começou a bater no outro irmão. Cheguei perto dele e falei: por que você fez isso? Eu falei: eu fiz nele. E falei assim: você, top, pum. Aí eu corri atrás dele, aqui na Praça do Samba, em Perus, lá no campo que tinha lá. Era igreja contra igreja.
Ele era um corintiano, por isso que eu larguei a mão nele. Então, aí ele tombou e virou, e quando ele levantou e veio para o meu lado, eu fui para cima dele e correu, ele caiu na frente do Ricardão. O Ricardão era o irmão que eu frequentava aqui, ele virou policial, depois aí é advogado agora. Um irmão muito querido, mas ele era um armário. Sabe essa geladeira duplex? Que quando abre a porta assim diz, venha, você está na fria agora. Ele chegou e caiu na frente do Ricardão, o Ricardão deu nele de novo. Tum! Aí depois a ficha caiu. O pastor deu um murro na cara do outro. Porque foi defender o irmão. Fui salvar um irmão com um murro. Tudo errado. Bom eu não sou. Um dia parei o ônibus, desci, tirei um ferro para fora e falei para o motorista, vou quebrar o vidro. Você está pensando que você está carregando gado aí? Desce aí que eu vou te desossar. Falei mesmo. Atravessei o carro na rua. Aí eu escutei lá atrás num Fiat assim, ô pastor Walter, paz do Senhor. Te juro mesmo, eu peguei o ferro, coloquei assim de lado. Então você vê, a gente não é bom. Nenhum de vocês aqui é bonzinho. Tem uma história, um pastor verdadeira. A irmã, pastor novo na igreja, diz assim, pastor querido, que bom, eu sempre orei para que o senhor viesse para a nossa igreja. Agora, conta comigo, porque eu sou a irmã, assim, mais dedicada, eu sempre ajudei os pastores, eu lidero as irmãs aqui, eu faço o diabo nessa igreja. O pastor falou, que bom, irmã, pode me arrumar um pouco d'água? Trouxeram um copo d'água, ele pegou e virou na cabeça da irmã. A irmã falou, seu desgraçado, lazarento, pastor do diabo. Mudou da água para o vinho. A irmã santa virou um demônio. A irmã que elogiava o pastor, agora o amaldiçoava. Eu jamais vou virar um copo de água na sua cabeça. Mas eu sei o que é o ser humano. Então, queridos, não vamos aqui fazer arzinho de santinho, de anjinho. Vamos não. Nós não somos santinhos. Se Deus não tiver misericórdia de nós, estamos fritos. Nós só alcançamos o bem com Deus quando nós damos a Ele o direito de governar nossas vidas. Jesus é Deus. Tratemos de ser dependentes dEle. A minha crença nem sempre revela se a minha fé é verdadeira. Mas a minha fé ou fidelidade a Deus revela se a minha crença é ou não verdadeira. Se eu estou vivendo de fato para Deus, amando a Deus e ao próximo, sendo verdadeiro, que Deus possa sempre abençoar minha vida e a tua. Por isso termino com estas palavras. Que Deus nos abençoe. Amém. Tenho
semelhante a ti.